para entender esse dom, né, e poder funcionar, né, se relacionar com ele e conseguir andar nele, né? Porque o dom ele é uma ferramenta. Todos os dons são ferramentas e nosso dever é aprender a sua função, né? E mediante a sua comunhão com o Espírito Santo, né? Isso é um tempo que você vai ter que percorrer com o Senhor. Você vai discernir, que é entender como esse dom funciona na prática na sua vida. Porque o dom é algo muito pessoal também, né? A gente tenta trazer aqui biblicamente e com algumas experiências de forma bastante paulatina, tentar trazer um entendimento para, de alguma forma, se acontecer alguma situação na sua vida que faça correlação com o que a gente está falando, você consiga discernir, entender que, é esse dom que está se manifestando, é isso que o Senhor está querendo, é isso que ele está se movendo, e você se render a isso. E é um dom, né, pastor, muito amplo, é um dom bastante complexo da gente poder estar falando aqui. Eu peço até misericórdia e graça do Espírito Santo, porque também é polêmico, né? E É. não é compreendido como a Bíblia relata, né? Porque muitas pessoas que não se movem nesse dom querem ensinar. Esse é o problema. A pessoa ensina a partir da sua própria experiência, Da mente, né? da mente Ra- dela e da sua razão e da sua experiência, e muitas vezes não é isso, né? Então, é, Paulo ele vai dizer em 1 Coríntios capítulo 12, que é o texto, né, áureo, que ele vai falar sobre os dons e sobre as suas manifestações. Ele vai dizer no versículo 10, 12 e 10. E a outro, pode ver que é um dom que ele vai levar num lado bem forte, ó, lado bem extraordinário. A outra, operações de milagres. O que é uma operação de milagre? A gente tem que começar a pesquisar. O que é uma operação de milagre? Cura é uma coisa, milagre é outra coisa. Né? O milagre ele choca. Quando você vê um milagre de Deus assim na tua frente, a primeira coisa que você vai fazer, você vai ficar chocado. Você não vai ter reação de dar glória, não, você vai ficar chocado. É isso, um milagre. Eu costumo dizer, pastor, não sei se você concorda, o milagre ele altera o curso natural da vida. Altera. Altera. O Rio Jordão está correndo. Aí vem o profeta Elias e bate com a capa e o Rio Jordão para. Não choca? Choca. Isso é um milagre. Altera o curso natural do rio. É até bom eu posso falar isso que a operação de milagre tanto pode ser para cura, mas aqui nós pensamos mais na cura, mas é na natureza, né? Que isso do Rio Jordão foi na natureza, né? É Milagre. milagre. Um milagre. Multiplicação, né? Uma forma Multiplicação de pães é um milagre. né, Multiplicação de comida de comida. é um milagre. Né? A gente já viu azeite verter da parede. A parede começar a verter azeite, a pessoa não acredita. Tem Bíblia que verte azeite, pô. Azeite. Às vezes a água se transforma, Se né? transforma, começa a ficar com um pó dourado dentro da água, Da- assim, ó. E aí? Os céticos vão dizer que é heresia, que não sei o quê. Porque é muito mais fácil a gente tentar não aceitar do que tem que se render e aceitar. Falar, não, é real, essas coisas existem. E eu que não tenho fome, eu não tenho um desejo, eu não quero buscar o suficiente para que essas coisas aconteçam na minha vida. Né? Isso. E aí ele vai falar de outra situação, né? Que é também um dom profético, que é a palavra de sabedoria. O que é a palavra de sabedoria? Ela vem dando o conselho de Deus para resolver a situação. Isso é palavra de sabedoria, o conselho de Deus para resolver uma situação. Onde é que a gente vê esse dom se manifestar na Bíblia? Vou dar dois casos, José e Salomão. José, ele interpreta o sonho, aí é palavra de conhecimento, interpretação do sonho, e ele traz a palavra de sabedoria. Ele fala assim: olha, provei agora para ti um homem hábil e fazes silo. A palavra silo ali é armazém. Porque os anos de escassez vão ser tão grandes e tão ruins que vai engolir, vai fazer esquecer os anos de fartura. Pastor, até aquele exato momento, na história da humanidade, ninguém guardava para depois. Eu falo isso porque eu sou formado, né, eu tenho formação em administração e logística, então eu estou falando algo com conhecimento de causa. A primeira aparição, a primeira datação de alguém fazer um armazém para guardar para depois ter, é ali. Você entende isso? É Por isso muito que foi uma forte. palavra de sabedoria. Ninguém Sabedoria, fazia. ninguém fazia. É o conselho de Deus para resolver um É, problema. A outra situação foi o quê? Salomão, ele manda cortar a criança, né? é.
Foi uma palavra de sabedoria que ele falou assim: aquela mãe, que ele já sabia, aquela mãe que se jogar, se lançar, chorar, ela é a mãe verdadeira. Palavra de sabedoria para resolver um problema. Problema. Só que hoje, infelizmente, esse dom é escasso na igreja. É. Esse dom é escasso porque as pessoas, elas ouvem muitas vezes uma palavra de sabedoria e não querem cumprir, porque são arrogantes, né? São São rebeldes. rebeldes, né? E aí fica com o problema aí até hoje, né? Tá com o mesmo problema. E aí ele vai falar agora, aí vai entrar na onde a gente vai entrar, né? É, o discernimento de espíritos. Discernimento de espíritos. O que seria isso, pastor, né? O que Paulo está dizendo aqui? Eu estava até pensando ontem num texto que João fala, né? Que todo espírito que confessa que Jesus vem em carne, esse espírito provém de Deus, né? Aí a gente pensa que os espíritos que não confessam que Jesus não vem em carne, esse espírito provém do inimigo. Já vi pessoas falar que isso é os demônios, né? Que o demônio não fala que Jesus vem em carne. Ele não está falando disso. Ele está falando de pessoas que não aceitam e que não reconhecem a messianidade de Jesus. Ele está falando dos fariseus, dos judeus, que não reconhecia que Jesus, que é o Cristo, já veio em carne e morreu. É isso que ele está falando. Não está falando de demônios que confessam que Jesus, ou que o anjo aparece para você e você vai falar, qual que é o teste que você fala para saber se Jesus veio, se é de Deus? Ah, Jesus veio em carne. Não, cara, já vi pessoas ensinar isso aí. O Não, demônio mas é pode, ensino assim. né? Ensinam assim. E não é isso. É. Pode ver o texto, ele não está falando de demônios. Ele está falando de espíritos enganadores que estão pervertendo. Mas é interessante que pegando esse texto que você falou, que discernimento de espírito, até tem um discernimento do espírito da pessoa, né? Aí que a gente vai É, entrar. nem entrar, né? Vai entrar. Mesmo não sendo demônio, mas o espírito de engano que está na pessoa. Você Isso. tem o demônio e tem também o Tem um espírito. espírito. Todos nós somos um espírito. Primeiro passo profético, se você quer caminhar no profético, você tem que ter esse entendimento. Você é um espírito que tem uma alma e que anda em um corpo, que habita em um corpo. Você não é o corpo físico, você é o espírito. Você tem uma alma. Então, para você, né, se mover no ministério sobrenatural, você precisa ter esse entendimento. Se você ainda não tem, você precisa realinhar o seu entendimento com a verdade da palavra. Se submeter a essa verdade e entender. Eu sou um espírito que tem uma alma e que habita em um corpo. E por ser um espírito, o discernimento de espírito te dá a capacidade de você discernir o ensino do profeta, o ensino do mestre, o ensino do pastor. Aí vai entrar naquilo que João fala. João 2, né? Que a unção que há em ti, ela não é mentirosa e ela vos ensina todas as coisas. O ministério da libertação é fundamental. Muitas pessoas estão presas em feitiçaria, presas em maldições familiares, presas no pecado, no vício. E Deus está levantando uma geração forte para libertar os que estão cativos, porque a Bíblia fala: para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Então Deus está levantando a sua igreja para libertar os que estão presos, e Deus quer levantar a sua vida, Deus quer levantar o seu ministério. O tempo está acabando, estamos nas últimas horas, nos últimos minutos. Deus quer levantar um ministério de libertação forte. Por isso, aproveita agora, aproveita esse super promoção, super oferta, 10 e-books sobre cura e libertação. Aproveita enquanto há tempo, aproveita essa oferta. Link na descrição, vai durar pouco tempo.